Beleza, além das forças que a gente tem, força peso, força normal, a gente tem mais três forças que a gente pode atuar nesse estudo aqui das forças em relação às forças resultantes, que é igual a zero, né? As forças estáticas. A gente também tem a força tração. O que é a força tração? A partir do momento que eu tenho um corpo pendurado por um fio, qualquer tipo de estrutura que tende a suspender ele, e eu não tenho uma normal, por exemplo, o corpo está suspenso, como nessa situação aqui, onde meu mouse está, eu tenho uma força que ela é decomposta ao longo do fio. Ela vai do centro de massa ou da onde o fio está preso no bloco. No caso aqui, ó, eu posso botar a força tração aqui, ó, e a tração ela é sempre ao longo do fio. Ou seja, vamos supor que esse bloco aqui esteja inclinado, por exemplo, e a tração, esse cara aqui também está inclinado, ó, a tração, ela também é ao longo do fio. Ó. Vamos supor que o fio está assim, e a tração, esse vetor, ele vem assim, ó. Ele é ao longo do fio sempre. Então, a decomposição dessa tração, ela sempre vai ser ao longo do fio. Deixa eu dar um Ctrl Z em tudo aqui, para voltar. E essa tração a gente pode escrever como forma vetorial também. Ela também pode ser decomposta em relação aos eixos x e y. E, além disso, tem uma força-peso aqui, né? Eu estou representando as forças que atuam nesse corpo, então eu posso botar força-peso aqui, ó, do centro de massa do bloco até qualquer magnitude aqui que seja a força-peso. A força-peso sempre atua para baixo, né? Como eu falei no vídeo anterior. E como é que eu faço? Como é que eu sei? Qual é o valor dessa tração aqui? Não, a gente não existe uma fórmula da tração, né? Não existe uma fórmula que diga a tração é esse aqui. Não existe. Mas a gente, em várias situações, a gente pode saber qual é a atração aqui. Então, deixa eu escrever um texto aqui, ó. Nesse caso aqui, a atração ela é igual à força-peso, beleza? Por quê? Por que a atração é igual à força-peso? Eu não tenho nenhuma força resultante que nenhuma outra força atuando sobre esse corpo, a não ser a força-peso e a força-tração. E a única forma que esse objeto está sendo suspenso, estático, ele não está sofrendo nenhuma aceleração ou velocidade, ele está parado ou suspenso. Então eu tenho um equilíbrio de forças. Então significa que a força tração, que é positiva, menos a força peso, que é negativa, é igual a zero. Isso significa que elas se anulam, né? Uma para cima da outra. Aqui é o mesmo conceito da força normal, né? Uma anula a outra. No caso, a normal anula o peso, né? Então, eu posso igualar a força tração, que é igual a força peso. Então, nesse caso aqui, a força peso, a força tração seria mg, né? Massa vezes gravidade. Então, a tração, ela pode ser descrita dessa maneira. As outras forças também que a gente tem é de atrito estático e atrito cinético. Nesse caso aqui, nessa situação aqui, desse bloco parado, suspenso em uma superfície, agora eu estou considerando que essa superfície tem atrito, tá? O que é o atrito? O atrito é as relações de conexão entre as partículas do objeto e do chão, né, ou da superfície. Essa interação das partículas, as partículas quando elas elas se tocam, elas tendem a fazer uma quebra de sua superfície, de suas ligações. Essas quebras requerem energia, né? Então essa energia ela é transferida nessa força de atrito, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui com esse bloco parado e eu pego uma força aqui, ó, e aplico uma força horizontal, por exemplo, que assim, nesse sentido, eu empurro essa caixa pela direita, eu noto que dependendo do peso desse objeto, eu não vou conseguir empurrar, beleza? Ele vai ficar parado, porque o atrito entre o chão está segurando evitando do bloco partir em direção ao X positivo. Desse modo, eu preciso aplicar mais força, mais força, mais força, até que eu consiga mover esse bloco. O que significa? A gente pode deduzir que a força estática, a força de atrito estática, no caso aqui, ó, FAT, ela é igual ao produto entre o coeficiente de atrito estático, que é um coeficiente dado na questão, ou dado em qualquer tipo de pesquisa, né, em relação à superfície, é o atrito da superfície, vezes a normal do corpo. Então, a gente já pode representar aqui ó, a força-peso do objeto em relação ao centro de massa e a força normal do objeto em relação à perpendicular à superfície, né, como eu falei. Então, eu tenho aqui a decomposição aqui. Eu tenho aqui esse vetor, que é uma força que eu estou aplicando em x, né? Sendo que esse cara aqui não está...
finge de conta que eu não estou conseguindo mover. Eu estou aplicando a força aqui, ó, esse vetor aqui, mas eu não estou conseguindo mover o bloco. O que significa que essa força de atrito estática, ela está anulando. Então, com isso, quando eu estou empurrando o bloco e ele não sai, a força de tração, ela está anulando minha força que eu estou empurrando, né, para a direita. Então, a força de tração, ela atua no sentido contrário à minha aplicação. Por exemplo, aqui assim, ó, essa força de tração, FAT, ela está aqui, nessa direita aqui. Então, deixa eu botar aqui essa força, deixa eu apagar aqui. A força está atuando aqui, nesse sentido aqui. Então, já tenho a minha decomposição de força, está atuando no bloco, né, a normal, a força peso, a força para a direita e a força de tração, que é no caso a força de atrito estático, FAT. Essa força de atrito estático, ela é dada pelo produto, né, entre a coeficiente estático e a normal. Ou seja, eu só vou conseguir mover esse bloco, quando minha força horizontal for maior que essa força FAT. Ou seja, enquanto eu empurro o bloco, a magnitude aqui, essa magnitude de FAT aumenta. A partir do momento que eu rompo essa magnitude de FAT, o bloco entra em movimento. Então, é o que é descrito no bloco abaixo. Esse vetor aqui, ó, V, é o vetor velocidade, beleza? A partir do momento em que minha força F de x aqui, eu vou botar F de x aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vou botar F de x aqui. Essa F de x aqui, ó, minha força para a direita, ela é maior que a força FAT. Agora entra outra força aqui, ó, a força de coeficiente de atrito cinético, né? Porque agora o corpo está em movimento. Então eu posso escrever, acredito que eu posso escrever fácil do mesmo jeito, mas eu vou escrever FK, tá? FK é a força de atrito cinético, no caso é quando o bloco está em movimento, porque a partir do momento que eu consigo empurrar o bloco, né, mesmo assim eu tenho um atrito ainda entre a superfície. Então, a equação para descrever essa força de estática, ela é dada da seguinte maneira. Eu posso escrever ela como sendo Fk igual a UK, que é o coeficiente de atrito cinético, não é mais o coeficiente de atrito estático, vezes o produto entre a normal. Então, eu faço a mesma decomposição, tá? A força peso não mudou aqui embaixo, ó, a força peso e a força normal. Então, esses vetores não mudaram. E dessa forma eu consigo fazer a decomposição vetorial das forças que atuam no objeto através do diagrama de corpo livre, né? Então, essa força aqui ela é diferente dessa força aqui. Essa força que só surge quando o corpo está em movimento e essa força que só surge quando o corpo está estático, né? Então, a partir desse momento eu consigo descrever todas as forças que atuam no objeto e vocês conseguem fazer, dependendo da questão, a resolução até encontrar o S e o F e o K, né? Desse modo, resolvendo as questões.